Como conciliar desenvolvimento econômico, crescimento e inclusão social por um lado e o meio ambiente pelo outro. Água, esgoto, saneamento. Eu gostaria inicialmente de pedir ao ministro que comente esse assunto. Nós temos hoje cerca de 35% do esgoto coletado e tratado. A ideia é ter um plano decenal de saneamento, que a gente não tem, com uma meta de levar de 35% a 70% em 10 anos, o que implica investimentos brutais, e criar estímulos específicos. Uma outra questão é a questão da recuperação dos recursos hídricos. E isso implica em muita coisa, porque não é só o rio. Tudo que acontece numa bacia de contribuição afeta o corpo hídrico. O segundo tema, que é poluição, em particular poluição do ar. A grande questão é como reduzir as emissões. 80% ou mais dos principais poluentes que temos aqui em São Paulo tem a ver com as emissões dos motores diesel, ônibus e caminhões, e isso pode ser diminuído se os produtores desse combustível dedicarem e forem pressionados a dedicar mais atenção a isso. No caso das empresas, nós podemos e devemos estabelecer padrões mais rigorosos. Nossos padrões são frouxos em relação a outros países, né? Emissões de NOx, de SO2 e outras. Em relação aos veículos, é claro que aí não é só as emissões, é toda uma discussão sobre matriz de geração de tráfego, a questão do transporte sobre trilhos, do transporte de massas, da integração. Em relação à questão do diesel, que o Horta colocou, é um problema seríssimo, e nós, depois de 3 reuniões com a direção da Anfávia, da Petrobras e da ANP, com o apoio da Secretaria de São Paulo, Minas e do Rio, nós conseguimos resolver a situação. Em vez de andar para trás, nós vamos andar para frente, ou seja, vamos antecipar a fase seguinte. Em vez de passar do S500, que é o diesel com 500 partes por milhão de enxofre, para o S50, essa etapa atrasou tanto que a gente vai passar para a etapa seguinte, que é o S10, que é o diesel com 10 partes por milhão de enxofre. Foi uma negociação complexa e que acabou sendo bem sucedida, mas sem a mudança na geração de tráfego e no sistema geral da matriz de transporte, esse ganho fica aquém do que deveria. Governador, sobre queimadas ou sobre o que quiser. Os incêndios que ocorrem no centro-oeste brasileiro, eles são fenômenos naturais que ocorrem durante milhões ou milhares de anos. Quer dizer, a própria vegetação do cerrado brasileiro já é torto ou tortuosa, tem as cascas grossas, o ambiente é favorável ao fogo. Existem estudos já por parte de universidades, por cientistas, que mostram que, se não houver a presença do fogo em determinados momentos, não há regeneração, não há novas espécies ou novas sementes sendo germinadas nessa região. Agora, o resultado das queimadas que nós temos na parte norte do Brasil, aí esse é totalmente criminoso, porque ele parte e é derivado do desmatamento ou do desflorestamento. Essas queimadas e a mudança do uso do solo são hoje a principal contribuição do Brasil para o aquecimento global. Enquanto outros países que dependem, por exemplo, de fontes fósseis, o esforço para reduzir as emissões é muito grande, o nosso esforço é grande no sentido da fiscalização e de abrir alternativa para 24 milhões de pessoas que moram na Amazônia viver com dignidade, né, com manejo florestal, cadeia de beneficiamento de produtos do extrativismo, tecnologia limpa sem destruir. Mas, do ponto de vista da economia como um todo, você debelar isso não é um custo grande. Ao contrário. Nós estamos mais ou menos bem. Muita coisa acontecendo, muitas formas alternativas de energia aparecendo. A pergunta é, como é que anda mais depressa? Nós temos liderança no etanol. A pergunta é, os Estados Unidos estão no nosso calcanhar, eles vão alcançar com outras formas de conversão de celulose, etc. E o biodiesel? Certamente, energia e meio ambiente têm uma relação profunda. É da natureza que nós obtemos energia, seja como fontes fósseis, seja como fontes renováveis, e é no processo de obter essa energia, de processar essa energia, que se provocam os impactos ambientais mais relevantes. Então, boa parte da questão ambiental tem a ver, certamente, com o uso de energia. Talvez nós não tenhamos uma área no Brasil
aonde nós estejamos hoje, tão na frente do processo de geração do conhecimento e uso do conhecimento quanto biocombustíveis. Nós temos que estar preocupados, basicamente, em saber como manter vivo, dinâmico esse processo de agregar inovação e até que ponto nós poderemos ir, quais os limites, quais os batentes para esse processo de crescimento. Agora, o Cláudio me perguntava, os americanos estão colocando muitos recursos no desenvolvimento de novos processos. De fato, nós temos que colocar mais recursos, reforçar o nosso sistema de ciência e tecnologia nessa área, para que não deixemos de forma alguma acumular um atraso nessa área. Nós temos que ter centros de pesquisa vigorosos, explorando esses limites. Acho que no caso brasileiro, nós temos um grande potencial, muito pouco explorado, da eólica, da solar. Nós temos todo um caminho para avançar no combate ao desperdício. Nós ainda desperdiçamos 25% da energia produzida e distribuída, só aí já são 10 Angra 3 de energia desperdiçada. E só para concluir, eu acho que o biodiesel e o etanol são realmente uma grande fronteira. Lá fora, ele é atacado pela questão ambiental e pela questão de barreira comercial. E muitas vezes aqueles que temem o etanol nosso e o biocombustível, que é eficiente, emite muito menos, usam o argumento ambiental para criar barreiras comerciais. Por isso, eu acho que a gente pode e deve expandir os dois, preservando os nossos biomas, como a Amazônia, como o Pantanal. Só essa questão do biocombustível, eu vejo com preocupação a questão de onde se pode produzir ou não se pode produzir. Eu vejo algumas pressões dizendo que não se pode produzir biocombustível, por exemplo, na região da Amazônia. Não se pode excluir uma região de produção ou de um processo produtivo que o Brasil está avançando só porque ela está próxima de uma determinada região. Então, eu vejo com preocupação, porque o Brasil que nós queremos no futuro é um Brasil que seja igual para todos. E vamos falar de desmatamento e reflorestamento. Por muitas décadas, o governo brasileiro, a sociedade brasileira, reivindicou de que a Amazônia fosse ocupada, de que o Centro-Oeste fosse ocupado. E para lá foram pessoas que foram chamadas de heróis, foram chamados de bandeirantes e coisa parecida. Passado o tempo, as coisas mudaram e a gente tem que mudar junto. Só que tem que criar oportunidade para as pessoas. Você não pode pegar alguém que está lá no meio da Amazônia, que foi levado lá, e dizer para ele hoje, olha, você não pode mais mexer em nada. E o Estado não apresenta para ele nenhuma alternativa. Nós temos que atuar em duas linhas. Obviamente, contendo o crime ambiental e o desmatamento. Isso está sendo feito de forma mais eficiente, com os satélites do INPE, dos japoneses, controle dos entroncamentos rodoviários. Nós conseguimos, nos últimos 2 meses, quedas expressivas do desmatamento. Agora, isso é insuficiente. Temos feito acordos com as cadeias produtivas. Agora, o mais difícil é a alternativa. Você fecha uma serraria ilegal em 1 hora e você não cria 50 empregos que foram destruídos aqui em 1 hora. Há tantos números sobre desmatamento quanto religiões circulando. E se bem que religiões ajudam as pessoas a acreditar no universo, números são essenciais para a formulação de políticas públicas. Então, em que números vocês acreditam? Pode ser o INPE, pode ser o PRODES, pode ser o DETER. O melhor é o PRODES, que no fim do ano vê o corte raso que aconteceu nesse ano, sem influência das nuvens. Agora, os números do desmatamento vêm caindo. Nos últimos, subiram 8 meses e nos últimos 3 caíram. Mas, para nós, não é a garantia. Eles podem aumentar em agosto. O meio ambiente está como obstáculo ao desenvolvimento do agrobusiness? Se colocarmos todas as reservas, todas as leis que já foram feitas de proteção disso ou daquilo, somado tudo, o Brasil teria apenas 30% do seu território para ser utilizado, não só para o agronegócio, mas para cuidar de todas as nossas vidas, cidades e tudo mais. Agora, há sim ainda a possibilidade, deixando isso de lado, de um aumento muito grande na produção de alimentos sem o uso de novas florestas convertidas. A proteção ao meio ambiente tornou ilegal o agrobusiness? Eu não concordo com isso, porque, inclusive, quando se soma todas as áreas de preservação, são coisas muito diferentes. Por exemplo, uma APA, uma área de preservação ambiental. Pode haver construção, pode haver proteção, mas com zoneamento. Então, acho que também há uma ideia falsa de que toda área protegida não pode ter produção, o que é uma coisa absolutamente inconsistente. Muito obrigado.